amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa edição número 125, falando sobre como criar filhos saudáveis. Dessa vez eu estou conversando com Gessineide Jovanovic. Muito bem. Gratidão imensa, querida, pela sua participação no nosso dossiê e a participação nesse papo muito gostoso aqui. Nossa, eu que tenho essa honra, não fique você, eu que fico lisonjeada, pode ter certeza. A Gessineide, ela escreveu um artigo muito legal aqui, que é o artigo que faz parte do nosso dossiê, intitulado Principais Transtornos Psicopatológicos na Infância e na Adolescência. Então, Gessineide, me permita ler o comecinho do seu artigo, onde você diz assim: a clínica infantil e adolescente, por acompanhar indivíduo em desenvolvimento, possui algumas peculiaridades, como análise da relação pais-cuidadores, crianças, adolescentes, a busca pelo entendimento dessa dinâmica familiar, seus esquemas emocionais, tendências e padrões comportamentais e o estabelecimento de uma relação de confiança terapeuta-paciente para que esse adquira liberdade emocional que o permita gerenciar suas emoções e agir de forma funcional, levando ao bem-estar. Gessineide, como é trabalhar com crianças, adolescentes e suas famílias? Primeiro, a gente nunca trabalha só com a criança, a gente trabalha com a criança dentro da própria família. Né? A família traz a criança com um divisor de comportamentos padronizado, ou seja, alguns diferenciados dos pares. Quando a mãe procura um profissional da saúde mental para tratar seu filho, no entendimento da mãe, ela está completamente desorientada e com dissabor enorme em entender que aquela criança está com defeito. É assim que elas falam, triste a realidade. É. Quando ela traz a criança, ela sempre diz que é a criança que está com problema, nunca são os pais. A forma da criança nascer com algum compartimento cognitivo afetado pode ser congênito e pode ser ambiental ou comportamental. A criança, como a linguagem hoje que a gente trabalha como Skinner, produto do meio, Vygotsky, Vallon, na linguagem pedagógica e também na linguagem psicanalista vem o Winnicott. O Winnicott remete a uma frase que é bem icônica. Ela diz o seguinte: quando eu nasço, olho para minha mãe, eu logo existo. Por que eu logo existo? Porque ali encontra-se um pertencimento familiar. De 0 a 3 anos, a criança se socializa sempre com a mãe. O que a mãe representa desde a gestação é o que ela vai conduzir o aprendizado dela até 3 anos. Passando dessa idade, vem a categorização dos pais, ou seja, a criança começa a fazer os seus controles. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que é que eu aprendo? Muitos pais e cuidadores, avós, não têm aquela paciência nessa geração nova. Essa geração nova é uma geração muito difícil de lidar. Por quê? Muitas informações dadas pelos pais. Eu parto do princípio, Luciano, que quando a criança pede, a gente tem que saber o que vai dar. E se por que vai dar. Né? Não é porque ela me pede que eu posso dar tudo. Então, aqueles pais, eu diria, pode ficar intrigado comigo, mas eu uso como negligência comportamental. O meu filho é uma parte de mim enquanto está no meio de mim. Quando o meu filho sai de mim, ele não pertence mais ao meio de mim. Ele pertence ao meio da descoberta, lidar com as frustrações. Os pais não querem fazer isso com os filhos. Querem fazer facilidade para os filhos, trazer os filhos. Quando ele se encontra no mundinho único dele, ele se sente o quê? Triste, carente, isolado, vazio. Cadê meu pai, cadê minha mãe que me deu tudo e agora não me dá nada? Porque tudo que você dá em demasia vai chegar uma hora que cansa, enjoa e torna-se vício. Tudo que é demais torna-se vício. Essa criança se vicia dentro dela mesma, com as suas peculiaridades, com seus temores, com as suas ansiedades, com suas angústias. Por quê?
porque não tem um ouvinte dentro de casa, não tem um olhar para essa criança. E qual é o papel do psicanalista, do psicólogo, do terapeuta? Trazer aquela criança para dentro dela, acolher, colocar aquela criança e dizer, olha, você tem pai e mãe, mas você é Uhum. um indivíduo que vai crescendo, vai moldando e vai se concretizando na medida que você deseja as suas coisas. Eu tenho uma coisa no meu consultório que aconteceu há pouco tempo. Eu tenho uma garota de 12 anos que ela chegou, ela é muito autodidata, muito bem, com um percentual de QI muito alto, e os pais não gostou que isso acontecesse com ela. Tratou a menina como deficiência mental. Uhum. E essa menina entrava em sofrimento. Cada vez que ela fazia, respondia tudo direito, além das possibilidades dos padrões da criança e dos pares, os pais se irritavam. Chegou para mim, literalmente falou: olha, minha filha tem um problema maior do que todo mundo. Ela quer saber demais. Eu falei: ela quer saber demais ou ela sabe demais? Aí eu fiz um teste com a menina. Ela fez: eu não gosto de conviver com meus pais. 12 anos. Eu falei: por que você não gosta? Porque eles não me compreendem. Eu sinto vontade de ir além. Eles não querem que eu vá além. Eles falam que eu tenho que viver os meus 12 anos, mas os meus 12 anos dói na minha mente. Eu não me sinto pertencida naquele meio daquelas crianças que para ela é em atraso, para ela, nela não é atraso, para aquelas Uhum. crianças são atraso. E o pai tenta colocar aquela criança igual a vizinha da esquina, igual a filha da minha amiga. Não é assim que funciona. O que essa menina sente? Angústia, dor. O que ela vai fazer? Ela vai mudar todo o contexto psíquico dela e voltar a dar passo para trás em dores emocionais. O que ela vai fazer? Mutilar, cometer atos de desvio de conduta, passar a mentir, passar a fugir, usar tudo como fuga, sublimar. Uhum. Eu não tenho isso, eu vou buscar aquilo. Eu não posso ser o que eu quero, eu vou matar-me aos poucos inteiramente. Olha. Quando vai para o set, é duro ouvir isso. Quando vai para o set de análise, a criança chega para mim e faz assim, eu pergunto, dói quando você se corta? E ela fala assim, não. Eu falei, por que não dói? Ela fez, porque esse corte me alivia todas as dores da fala do meu pai e da minha mãe. Olha. E aí entra numa coisa bem doída. A menina entra num transtorno limítrofe, que é sem limite, o menino entra na esquizofrenia. Se eu tenho esses dois transtornos, eu vou ter a perversão. Eu começo a maltratar o outro, não mais me maltratar. E aí eu pego gosto por isso. Eu pego o gosto, é o meu alívio. Porque nós sabemos, você sabe disso tudo, que a morte para o suicida é um consolo. Uhum. Ele não quer se matar, ele quer aliviar a dor que é intensa, é uma Exatamente. dor, é uma dor horrível. Então, quando chega para mim, ou para outros profissionais que lidam com crianças, o que a gente tem que fazer? Acolher, tornar essa criança importante, tornar essa criança cidadão, mostrar para ele que o fato de eu ter nascido do meu pai e da minha mãe, eu posso ser um ser único, eu posso ser um ser pensante, eu posso agir das minhas formas. Bem verdade que a gente tem que lidar também com a idade, né? Com a maioridade. Então, se Uhum. você é menor, eu tenho que passar o contexto de algumas falas para os pais para proteger. Mas essa criança que é autodidata, que tem um QI de 1,48, 1,58, ela vai sofrer se ela não tiver o apoio, se ela não tiver uma rede de apoio, se não colocar ela dentro do lugar exato, ela vai sofrer. Claro, a criança que tem um QI alto, ela é focada naquele QI alto, matemática, engenharia, mas a vida dela cotidiana ela não vai saber lidar. Exatamente. Quem ensina isso são os pais que educam, os pais que moldam aquela criança, no princípio. Lá fora a gente só aprende o quê? Conhecimento. E muitos pais, desculpa, Luciano, não conhece isso aí da criança. Então, eles Uhum. têm filhos para quê? Uns têm para a sociedade, outros têm para a mídia, e outros não sabem nem por que ter esse filho. Exato. Aí eu volto em outros transtornos. Criança de 5 anos de idade agressiva. Por que ela agride todo mundo?
porque ela foi outro dia, desde a gestação, agredida também, ela não foi compreendida. Então, libera um hormônio, um comportamento, perdão, e um transtorno chamado TOD, que é casado com TDAH, transtorno opositivo desafiador. Por que desafiador? Porque ele não aceita regras. Tá tudo bem com isso, Luciano? Tá, mas tem medicamento, tem tratamento, e a criança vai viver dentro do seu padrão, das suas limitações, mais conduzida por alguém, por um profissional, pelo olhar do pai, pelo olhar do professor. Essa criança vai crescer dignamente e vai estar tudo bem. Mas quando essa criança não tem esse recurso de que o pai fala, esse menino é endiabrado, esse menino é isso, é aquilo, começa a dar umas verdades para essa criança e ela acredita que ela realmente é um nada. Então Uhum. ela passa para ser bandido, perverso, dentre outras coisas mais, que eu não vou citar aqui, e também ele vai começar a ser lutador de MMA, porque aí ele está batendo em alguém sem culpa, eu estou legalizado para bater. E isso começa na fase de 2 a 5 anos, bem perceptível pelos outros. É observado nitidamente, claramente, que essa criança é agressiva e a vida adulta dela vai ser um caos. O que é que eu faço no consultório? O ambiente é o transformador, o comportamento, o que eu ofereço, alimentação prejudica essa criança, muito açúcar, muito glúten, muito farinha. Eu não sou nutricionista, mas eu pego elencar tudo isso para que a Uhum. gente possa ter um olhar dessa criança, Sim. porque filhos cuidados, adultos saudáveis, filhos compreendidos, adultos compreensivos. A criança o adulto que bate, que grita, é a criança que apanhou, é a criança que foi machucada, sem contar com outros transtornos como pedofilia, abuso sexual, abuso psicológico, que é uma série, uma gama de Uhum. dores emocionais que essas crianças enfrentam. Partindo do adolescente, eu tenho até medo de te falar isso. Alguns adolescentes se recuperam dentro da clínica, outros, os pais não ajudam. Porque se o pai, o neuro e o pai têm um apoio, essa criança evolui. Se ela tem uma rede de apoio capenga, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, por isso que hoje a demanda de crianças no set de análise, com os psicólogos, com o terapeuta ocupacional, com fono, isso tudo devido à criação que os pais oferecem para os filhos. Uhum. Eu não falo nem da parte congênita. Sim. E tem assim, o ecossistema, a parte sistêmica do clima também influencia, que a gente chama de sazonalidade. Onde o ambiente que eu estou é inóspito, é horrível, eu vou ter um comportamento horrível. Por quê? Porque o meu cérebro ele vai ter uma autodefesa, que a gente chama de mecanismo de defesa. O Freud diz assim, a criança machucada é o adulto doente para sempre. Uhum. Então, eu não posso bater em meu filho? Eu disse, não, a educação do seu filho cabe a você. Então, eu tenho uma frase bem contundente. Por que tem medo da educação do seu filho se foi você que deu? Essa é o que eu penso e o que eu passo no set de análise. Tem também crianças suicidas que o tempo todo tentam se suicidar. Essas suicidas, elas não vão até além, porque ela ainda está em formação cérebro. Muito raro uma criança de 12, 13 anos se suicidar. Ela vai se suicidar entre 17, 18, 22. Por quê? Porque ele não tem consciência ainda do que ele está fazendo. Ele começa a chamar atenção, mostrar para os pais que ali aquela dor está iminente. Então, se Uhum. meu corpo, minha, minha, minha boca não fala, meu corpo padece, meu corpo mostra sinais bem gritantes que eu estou sofrendo, eu estou em sofrimento, eu preciso de ajuda. E muitos pais não têm esse olhar, o professor não tem, o amigo, e aí cresce um adulto completamente disfuncional para a sociedade. Uhum. Agora, E para eu. Hum, um ponto que está passando aqui na minha cabeça é o hum, seguinte: de tudo isso que você está contando,
O que passa na minha cabeça é fundamental que todos esses pais também passassem por um processo terapêutico. Então, eu E estou aí a minha chegando pergunta lá. é: isso acontece normalmente? Não, não. A primeira anamnese que eu faço é com os pais, Uhum, sempre com os pais. Antes de olhar a criança, eu começo a fazer analogia sobre a vida de cada um. Começo a fazer pergunta da gestação, como é que eles convivem, o que, é que eles oferecem. E muitas das vezes, não é a criança que está doente, são os pais que estão doentes. E quando eu falo para os pais, olha, seu filho não tem nada, dê um carinho para ele, está precisando de apoio, de carinho. Não coloque transtorno nessa criança. A senhora não quer se tratar, procurar um terapeuta para fazer entender a dificuldade do seu filho? Não. Alguns que gostam de ter filhos, que querem fazer a família feliz, vão para a terapia. Outros negligenciam o tempo todo. Por quê? uhum, Porque o problema nunca está comigo, claro. está com o outro. O homem é muito mais difícil de acessibilidade à terapia. Uhum, Tem melhorado bastante, mas olha o perfil do homem, do marido, do pai que busca terapia. Sobre o quê? Quer que eu te fale? Sobre relacionamento íntimo, uhum, não familiar. Para ele colocar a comida na mesa, dar um notebook para o filho, um celular, o que o filho quiser, está tudo bem, pagou as contas. Mas o que mais dói nos homens hoje, nas mulheres, que estão muito sexualizadas, é a parte de relacionamento homem-mulher. O filho fica em terceiro lugar, em quarto lugar, em último lugar. uhum. Infelizmente, é o que eu ouço no consultório dia a dia, dia. Exatamente. Eu sinto E dói muito ouvir. isso também, eu sinto muito isso também trabalhando com a comunicação não violenta, e quando eu levo Uhum. isso para o ambiente familiar, as pessoas relatam a mesma coisa, né? Que é uma grande dificuldade de se tratar com os filhos, né? Uhum. É muito complicado. Olha, eu não estou falando nem de religião, mas eu vou colocar uma frase bíblica que diz assim: aquilo que eu gerei, eduquei, construí, eu vou ter sucesso. Aquilo que eu não alimentei dignamente, ele vai morrer, vai ser uma semente que vai morrer. E tem mais, nós temos um livro aí bem icônico para todo mundo, que todo mundo sabe, é O Pequeno Príncipe. Uhum. O que ele fala? Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Se eu sou responsável pelaquela criança, ela é minha responsabilidade. Ela não é da sociedade. Não se baseie pelo Estatuto da Criança, porque eu também sou assistente social e tem muita falha. Uhum. Lamento dizer, sou pós-graduada em assistência social e tem muita falha. O Estatuto da Criança é bem elaborado? É, direitos e deveres, mas até onde vai cumprir? Complicado cumprir. Por quê? Porque o sistema da nossa sociedade trabalha contrário às nossas realidades. Lamentável de dizer isso em pleno vídeo, Sim. mas é isso que a gente tem no dia a dia. Queria que fosse melhor? Te juro, Luciano, queria mesmo. Até busco soluções na parte de assistência social para dar um amparo para os pais. Alguns pais não têm condição financeira, não têm entendimento, não têm conhecimento, não sabem que caminho ir. Aí eu falo, vamos para o CRAS, busque ajuda, tem o CAPS. Eu não aconselho um transtorno pequeno, uma ansiedade ou um comportamento que a gente pode tratar, tipo déficit de atenção, que é o TDAH, o autismo, que é 50% pai e mãe da Uhum. genética, e cada autista ele tem uma classificação, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem o leve, o moderado e o severo. O severo precisa de muitos médicos, muitos profissionais para dar conta disso, porque ele não sabe lidar sozinho. O moderado lida com a sociedade, mas tem suas dificuldades de relacionamento. O leve, a gente vê o seguinte: tem o transtorno, mas sabe lidar com a sua vida plenamente. Por quê? Porque ele nunca está vazio. O moderado, um pouquinho, e o, o grave, que a gente chama de é muito ruim estar Sim. sozinho. Então, muitos pais
triste dizer a realidade no Conselho Tutelar. Abandona essas crianças como deficiência total. Uhum. Eles não dão conta. E se eles não dão conta que são pai que têm afeto, aonde a sociedade vai tratar essa criança? Vai ser mais um dentro de um quadrado. Infelizmente, é essa a realidade que a gente vive. As escolas mesmo, outra coisa também que está muito errada, são professores mal estruturados que diz que qualquer criança tem transtorno. Não dá conta daquela criança e faz um rótulo nessa criança. Ah, já Exatamente. vem com... Isso me incomoda. Gente, pelo amor de Deus, a criança tem comportamento adquirido de quem? Do pai, da mãe, do ambiente, da genética. Necessariamente, essa criança não tem um transtorno. Ela está precisando de carinho, de cuidado, de um olhar melhor, um cuidado melhor. Aí, quando eu falo isso, é porque você não vive com meu filho. É porque você tem um olhar errado com meu filho. Aí eu faço assim, olha, já que minha consulta não está te dando resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um encaminhamento para um neuropediatra, se for menos de 12 anos para baixo, e de 12 anos para cima eu já coloco na psiquiatria. Infelizmente tem que ir, porque o psiquiatra ele consegue ver com um olhar mais profundo. O neuro já vê outro lado da criança, ele dificulta a medicação, às vezes não dá, e essa criança. Ah, mas você que convive, doutora? Eu disse, olha, eu não convivo porque ele não é meu filho. Ele não é meu filho, ele é seu filho, e nem da sociedade. Mas se a senhora não cuidar, quem vai cuidar? Tudo que você não cuida, perde, e Exatamente. perde mal. Deixa só eu compartilhar com você um pouco uma história de família. Isso se É. passou, deve ser década de 20, 1920, com uma tia-avó minha, que ela, quando era criança, tinha cerca de 4 anos, ela era tão encapetada que os pais Hum, chamaram o padre e fizeram um exorcismo. Ela foi exorcizada. exatamente. Ela foi exorcizada. Então, como naquela época ainda não tinha o psiquiatra, não tinha o No TDAH, filme, chamaram o padre. exatamente. Mas até hoje existe isso. A criança é tão demoniada, coloca um rótulo tão pesado, que a gente tem que exorcizar essa criança. Uhum. Se eu lhe falar uma coisa, você vai ficar assim, um dia eu vou te dar a oportunidade de você ir no meu consultório. Eu compro muitos objetos para a criança, objetos que Melanie Klein gosta de usar. A criança ela não fala, ela usa objetos e dá uma linguagem muito clara para a gente. Uhum. Quando a criança não fala, os dedos falam, os desenhos falam, e ali eu capto muita coisa ali dentro. A parte da sexualidade, o abuso, dentre outras coisas. Teve uma criança que chegou para mim e fez assim, eu falei assim, você pode fazer 3 árvores para mim? Ele me questionou, Uhum. 4 anos. Assim, tia Neide, por que você quer que eu faça 3 árvores? Não, a tia Neide está te pedindo. Se você não quiser fazer, está tudo bem. Olha, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer as 3 árvores. Aí eu falei assim, então tá, que bom. Mas não é porque você pediu, é porque eu quero fazer as 3 árvores. Nas 3 árvores, um dia eu vou te mostrar, tem o tronco, uma cara com 2 olhos. Na outra árvore tem cabelos, um braço e uma perna. Olha que coisa engraçada. Na outra árvore, ele tem outra perna e o braço. O que você me diz isso? O que ele desenhou? Parece que está tudo Que a vida dele separado. exatamente em pedaços. Ele não tem a mãe, ele não tem o pai, ele não tem ele. Então, ele queria juntar aquilo ali. Então, como você tem que trabalhar para que essa criança mostre para você aonde está a dor e a ausência? Uhum. Com desenhos, com objetos, com pintura. Então, consultório infantil que não tem uma demanda que possa abraçar essa criança, não atue com criança. Porque criança não trabalha com técnica. Criança trabalha com amor, com olhar, com dedicação. Eu jogo futebol no meu consultório.
Eu tenho um trave de futebol, eu tenho um boxeador, eu tenho bolas, eu jogo com bichinhos de pelúcia, porque cada um me traz algo que eu tenho que estar dentro inserida neles. Eu estou com 2 dedos do pé torcido ontem, porque eu chutei o chão. É sério. Eu tive que tirar o sapato e tirar o jaleco e brincar com ele, chutar bola com ele. O que, que ele quer ali naquele 1 hora de comigo? Ele quer um pai, uma mãe, um protetor, uma tia, seja lá quem for que cuida dele, ele vê em mim. Minutos depois ele conta as horas. Tia, já está acabando? Eu falei, olha, tia Neide tem 1 hora com você, mas eu vou ligar para o papai e mamãe, que as horas você já chegou. Não liga para eles, não. E tem mais, eu tenho uma mãe que ela melhorou um pouco. Eu levava essa criança para minha casa. Ela não vinha buscar. Nossa. O que você me diz disso? Então, se não tem essa rede de apoio, se não tem você, se não tem sua revista, se não tem pessoas que mostrem para essas pessoas, que abra os olhos, tire as vendas dos olhos, a gente tem um mundo completamente doente. E cada vez mais doente. E de onde vem a doença do adulto? Não, vem da criança magoada. Uhum. Freud fala assim que ele não cura adulto, ele cura a criança que está dentro do adulto. Ele aprende a criança. Por quê? Porque tudo que você vai falar, olha o que você contou para mim, em pleno século de 20, não, na década de 20, alguém exorcizou. Mas me fala que chamou o padre por quê? Porque alguém se preocupou. E quando não se chama? E quando você coloca o seu filho dentro de um quarto com um telefone celular e um computador, e você não olha para aquele filho, trata aquele filho como um robô, Uhum. você vai falar o quê? Você está invadindo a minha privacidade. E outra coisa, e tem uma coisa nesse mundo que a gente está vivendo agora, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque qualquer coisa que eu fale com essa mãe, com esse pai, eu vou sofrer consequências. Estando certa ou não, eu vou sofrer consequências. Na minha sala tem banheiro. Eu não entro com nenhuma criança no banheiro. Não entro de hipótese alguma, seja o tamanho que for. Eu falo para o pai, fica na sala de espera, ou a mãe quem trouxe, olha, seu filho, a criança está querendo ir para o banheiro, você pode acompanhar? Tem uns que falam, leve. Eu falo, não, desculpa, mas não é a minha obrigação. O meu trabalho aqui é tratar a parte psíquica do seu filho, a parte comportamental, o cuidado dele. Mas essa parte cabe à senhora, ou senhor. Por que eu faço isso, Luciana? É uma proteção para mim? Mas Com também certeza. para a criança. A criança não quer um adulto, um estranho. Eu sou uma médica para ele, mas eu sou estranha. Quando eu vou para a intimidade dele, eu passo a ser estranha. Exato. Uhum. É os livros que eu uso, não me toca, seu boboca. Uhum. É a bailarina que chora. Eu tenho um livro, e se você lê, a pessoa que sente abuso, que teve um abuso na infância, não importa a idade, quando você lê aquele livro, você se declara que é uma criança de abuso, que foi abusada. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você oferece. Eu tenho um livro de tristeza, raiva, compreensão, as cores. Eu pergunto uma coisa para ele: se hoje você está doente, está com raiva, que cor tem essa raiva? Que não, que cor tem esse sentimento? Preto. Eu falei, nossa, não pode clarear? Não, tia Neide. A cor que eu vou clarear, se chegar a lilás, o roxo. Tá feia a coisa, né? E aí eu tenho que trabalhar com esse carinho, com essa informação lúdica com eles, porque se eu não entrar no lúdico, Luciano, eu não consigo tirar nada dessa criança. Essa criança vai ser uma pessoa, mais uma que não quer ouvir essa criança, mais uma que ela não vai dizer nada. Uhum. Então, eu tenho que entrar com saúde. Outra coisa também, eu vou ser processada, porque eu dou bombons, né? De Uhum. jujuba. Então, tem um potinho de jujuba lá, e aí eu deixo já pronto. E aí eles fazem assim, tia Neide, eu posso pegar? Eu falei, pode, mas depois que a gente termina a tarefa. Pode ficar tranquilo, que a gente terminou toda a tarefa de hoje,
Você vai pegar quantas jujubas você quiser. Então, isso faz o que com essa criança comigo? Ela vai voltar. Sim. E aí eu torno a criança feliz, os pais contentes e a criança melhorando gradativamente. Eu, graças a Deus, eu tenho muito sucesso de criança que eu já dei alta. Uhum. É tão bom você dar alta para uma É uma criança. alegria, né? Não tem preço, não tem preço para um profissional dar alta para uma criança. Essa é a Neide que você contratou para fazer um artigo. E Uhum. aquele artigo me diz muita coisa do que eu faço no consultório. Queria que você contasse um pouquinho, entrando um pouquinho em teoria, você cita a teoria ecológica de Bronfenbrenner, não sei se é assim que pronuncia, É, mas queria que você dissesse alguns, você fala em 5 pontos, mas queria que você falasse sobre é, alguns deles que você acha importante falar aqui. quando ele fala da ecologia, ele fala do tempo. Tá? Ele não fala da ecologia da árvore, de nada, ele fala do tempo. Uhum. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: para a criança, tudo para a criança tem um tempo. Tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para gerar, tempo para gerir, crescer e sucessivamente. Quando ele coloca todas essas fases da ecologia com a criança, do ecossistema com a criança, ele coloca o seguinte: se eu não estou capacitado para gerir um ambiente saudável, agradável, harmônico, interagir, a palavra não é essa, a palavra é um lugar harmônico, confortável, que tenha sensibilidade aos, ao ecossistema em si, ao calor, ao inverno, ao verão, ao frio, e isso faz parte, que a criança precisa dessa percepção para que ela possa se tornar um adulto compreensivo e saudável. Isso que ele quer dizer. Quando eu coloco isso aí, é porque gera tempo para pai, para mãe, para tudo, para a criança, para a escola. Então, essa forma que ele fala desse tempo, ele quis dizer nessa linguagem. Uhum. É uma linguagem meio complicada, mas é uma linguagem que é bom trabalhar com ela. Quando você lê o livro dele, você entende assim, olha, eu acordei hoje cedo. Qual foi o meu horário? Aí a criança faz, está chovendo, hoje você vai colocar um agasalho? Vou, mamãe, vou colocar um agasalho. Ou a mãe fala assim, filho, o tempo está nublado, vai chover, coloque um agasalho. Você lembra, você tem a mesma idade parecida com a Hum. minha, não quero nem dizer a minha idade, mas eu já estou esperando os 60. Então, os pais falavam o quê quando o tempo estava nublado, chuvoso? Falavam o quê para você? Leva um casaco. Esse levar um casaco, na linguagem dele, desse autor, ele diz o seguinte: eu estou sendo protegido. Alguém se importa comigo. Alguém olha para mim. Aí vem o calor. Filho, toma um banho. Está quente. Quando você não faz nada disso com essa criança, Luciano, quando você não mostra detalhes da vida que ele vai ter que levar a vida para frente, você não vai criar um ser humano. Você vai criar um rapaz, uma criança, um adulto totalmente frustrado, sem lidar, não saber lidar com as frustrações, com as alegrias, com nada. Ele também trabalha na parte da alegria. O que, que o sol remete? Alegria. O que, que hoje está chuvoso, nublado? Estou meio tenso, vamos nos proteger, vamos nos agalhar, vamos ficar em casa, vamos fazer isso. Então, essa é a performance dinâmica que ele mostra para mim. E Uhum. quando a criança chega no consultório, eu falo, nossa, como você está agasalhado hoje? Está frio lá fora? Eu dou uma de que eu não estou sabendo. Uhum. Aí ele fala assim, tá, minha mãe colocou tudo isso porque eu estou com frio. Janeide, sua sala está muito fria, mas olha só, a minha forma de lidar com criança, o meu ar-condicionado é inverno. Se está no inverno, eu coloco a sala bem aquecida para eles. Ele chega aqui, nossa, aqui está tão quentinho, eu vou tirar o casaco. Ele pode tirar. Quando ele vai sair da sala, ele diz, vou enfrentar um frio. Eu falei, mas não tem problema. A mamãe colocou gorro, a mamãe colocou camisa, a mamãe colocou casaco. Até chegar em casa, você não vai sofrer esse frio. Porque o que, que o frio te traz, Luciano? É. Tristeza, dor, Uhum. desamparo. Exatamente isso.
Nossas mães, quando faziam frio, ela falava, toma um chá quente, um café quente, que vai esquentar quando você sai na chuva. A criança, a gente não pode fazer isso. Uhum. Tomar um café quente, tomar um chá quente. A gente vai fazer o seguinte, vai agasalhar. Aliás, você me lembrou a definição de agasalho. Agasalho é aquela Uhum, peça de roupa que a mãe faz a gente usar quando ela está com frio. exatamente. Ela que tem frio. E a Exatamente. gente acata porque existe uma coisa chamada obediência, Uhum. maternidade. Eu estou acolhido, mesmo que eu não esteja com frio, eu estou sendo obediente à minha mãe. A mãe é o alicerce da casa. Na filosofia japonesa, a mãe é isso aqui, é a Uhum. estaca da casa. Quando a mãe sai, tudo desmorona. Então, se você não tem essa estabilidade com a mãe, você não consegue se erguer. E ó, antigamente as crianças nasciam e não colocavam em cima do peito na hora do parto. Geralmente tirava, levava para lá e depois trazia arrumadinha. Uhum. Não liberava um hormônio chamado ocitocina. Sim. Uhum. Esse hormônio é fundamental para eu me sentir pertencido àquele grupo, àquela família. E hoje, por muito estudar, por muito alguém ter um olhar dentro do hospital humanizado, o que é que está fazendo hoje? Colocando as crianças no peito da mãe, o pai pertencido dentro da sala de cirurgia. O que, que essa criança vai ver ali? No cheiro ela sente, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Eu não vou sofrer. Pelo menos naquele instante ela não vai sofrer. Uhum. E vou lhe falar bem biblicamente também, só para a gente dar um feedback final. Jesus Cristo, na era de Jesus Cristo, que antes era Gênesis e era um Deus malvado, um Deus difícil de lidar, e quando Jesus veio, teve uma cena muito forte, e um dos discípulos dele, a mulher foi ter filho, e ele não podia entrar no quarto. Quando ele foi botar a cabeça assim, a outra repeliu, falou, não, não pode. Jesus falou bem exatamente o que eu vou te falar. Claro que sim. Se ele foi capaz de copular, de colocar o corpo dele com a mulher, porque ele não pode ver o nascimento da obra-prima que ele está fazendo. Exatamente. Então, lidar com criança é lidar com o mundo, com todas as esferas do mundo. Ruim, mal, mas mostrar para ele o que é dói, o que não dói, o que é bom, o que não. Um bombom, a jujuba tem várias cores. Tem criança, Luciana, que cada um escolhe uma cor de um bombom. É o mesmo sabor, porque é artificial. Uhum. Eu gosto mais de uva, eu gosto mais de laranja, eu gosto mais de verde, de limão. O que é que eu faço? Eu conheço cada um dos meus meninos. O que é que eu faço? Eu separo aquele menino que vai lá e só deixo só de uva. Aí eu falo assim: hoje você vai comer muita uva, você acha isso legal? E as outras cores? A Tia Neide tem tantas outras cores. Tá bom, Tia Neide, deixa eu provar. E a passa a gostar. Então, você não pode oferecer para a criança só o que ela quer. Tem que dar variedades. Uhum. Tem que mostrar ela saber escolher. Outra coisa é que os pais pecam muito, Luciano. Eu nunca tive uma bicicleta, mas quando meu filho nascer, eu vou dar uma. Você perguntou se ele quer essa bicicleta? Se o mundo que ele está vivendo é necessário uma bicicleta? Se é um sonho seu? Então, converse com seu filho assim. Filho, o pai sempre teve vontade de ter uma bicicleta. Você não quer ter uma com meu pai? Eu vou comprar uma para mim e uma para você. A gente vai andar junto. Não enfiar a goela dentro de uma bicicleta que vai 2 dias usar e vai ficar enferrujada. Uhum. Aí ele vai ficar frustrado. Poxa, eu compro coisa para esse garoto e esse garoto não usa. Gente, a criança tem querer também. A criança tem gosto, tem sensoriais que a gente tem que estar descobrindo nele. E no final do seu artigo, você coloca uma série de recomendações que são fantásticas, né? É. A primeira é verbalize a sua compreensão e ofereça ajuda. Então, assim, o ouvir Uhum. é fundamental, né?
estar aberto à escuta, né? Não somente do que a criança fala, mas do que ela está simbolizando, né? Exatamente. Exatamente. Tem essa parte de ouvir a criança, eu vou te falar, quando os pais. Lembra que a criança estava, pai, mãe, e a mãe no celular ou em outra coisa, a gente não pode julgar o que ela está fazendo, mas para um pouquinho, um minuto, para falar assim, filho, a mamãe está ocupada agora, mas eu vou. Aí termina a ocupação e vai dar atenção àquela criança. Ou se o que ela está fazendo não é tão importante, desce, abaixa os olhares da criança, olho no olho, fica no tamanho igual da criança. Porque se eu fico grande para a criança, eu sei que a hierarquia é importante, mas a hierarquia não mede pelo tamanho, mede pelo respeito. Uhum. Então, se eu desço no tamanho da criança, olho no olho, eu vou mostrar para essa criança que ela é importante. O pai está aqui, a mãe está aqui, eu posso te ajudar em quê? É isso que eu acho fundamental. Você ter filhos, saber que filhos nem tê-los nem perder, se tê-los tem que cuidar. Segundo ponto que você coloca, nossa, é tão fundamental, né? Que é validar os sentimentos da criança, né? Uhum. E tem frases dentro da nossa cultura que são tão clássicas, né? Como engole o choro, né? Isso. Não pode engolir o choro. Partindo dessa fala, eu atendi um paciente ontem adulto, em que ele foi para a UTI, porque ele estava com síndrome do pânico, falaram que estava com síndrome do pânico. E ele, olha só como o inconsciente da gente trabalha literalmente do jeito que tem que trabalhar. Aos 27 dias de nascido, o pai dele não quis ele, cuidou da irmã, mas abandonou a família, não quis esse garoto. Então ele foi o quê? Ele cresceu sem o pai, sem a presença do pai, foi a mãe, foi muito mãe para ele, cuidou da irmã, ele trabalhou, passou em vestibular, hoje bem sucedido numa empresa, com 27 anos ele finaliza tudo, entra em choque, entra em surto, em 27 anos. Faz a conta para mim, 27 dias, 27 anos. Ele deu o tempo necessário para ele dar conta da obrigação do pai, que não é dele. Ele não é pai da mãe, ele não é marido da mãe, nem pai da irmã. Na hora que ele queria se sentir filho, cadê o pai? E aí veio o projeto na cabeça dele, detonando. Nunca vou ser pai. Eu quero pedir minha noiva em casamento, eu não vou conseguir. Nunca vou ser pai. E aí, conversando com ele, eu falei assim, olha, você saiu da UTI com algum remédio? Ele fez, não. Então você não tem nada. Foi uma dor que você sentiu que ela vai passar. Mas eu falei assim, qual o seu maior sonho? Ele fez, construir uma família. Eu falei, qual o problema de você não construir? Ele fez, não sei. Eu falei, então tá, cadê seu pai? Eu caí na ferida, né? Eu falei, cadê seu pai? Ele fez assim, meu pai não está comigo. Ele disse, então vai fazer um favor para mim. No dia que você quiser, você vai fazer isso. Você vai encontrar seu pai. Você tem liberdade de encontro com ele? Ele fez, tenho, eu vejo meu pai sempre. Eu disse, mas você já alguma vez perguntou a seu pai por que ele saiu de casa quando você tinha 27 dias de nascido? Por que ele não deu conta de você? Não, porque ele não quis você. Ele fez, não, eu disse, pergunte. Era o dia do jogo do São Paulo, não era a final. Ele chegou para o pai e perguntou, pai, qual foi o motivo de você não me criar e sair naquele dia correndo de casa e nunca mais voltou? Ele fez, filho, perdoa o pai, eu não dei conta. E vou dizer muito sinceramente, esse rapaz está curado. Está curado. Uhum. A grande pergunta é por quê, né? Eu ainda falei assim para ele, olha, aceita a resposta dele. Não tenta imaginar resposta nenhuma. Uhum. A que ele falar é a necessária. E aí eu tenho um vídeo dele me mostrando que ficou noivo e que já está planejando o casamento para 2025. Isso é o quê? Incrível. E imagine uma criança que não tem esse olhar. Que o sentimento da criança tem que ser valorizado, validado. Mãe, eu estou sentindo dor. Dor aonde, filho? Conta para mim onde está essa dor. Outro dia,
Eu estava atendendo um adulto e eu comentei com esse adulto que eu atendi uma criança que eu perguntei assim, o que que você está sentindo? Ele fez, tia Neide, dói aqui muito, é um vazio. Eu falei assim, mas como é essa dor? Não sei explicar, mas é uma dor muito grande. Hum. E eu comentei na terapia com o meu paciente adulto, ele deu para chorar. Ele começou a chorar, soluçar de choro. Eu esperei, um bom terapeuta tem que aguardar, né? Fiquei aguardando. E aí, quando ele parou de soluçar e acabou o choro, eu falei: o senhor me permite perguntar o que fez você ele chorar? Ele fez: a senhora falou uma coisa que meu pai falava comigo. Engole o choro, seu moleque. E quando eu ia falar para ele que estava doendo, meu pai me batia, porque eu não tinha ferida no corpo, machucado no corpo. Eu tenho machucado na alma, pois ele não era visível a ferida. Então, se a ferida não é visível, então você não tem nada. Não tem nada. Esquece dos órgãos internos, esquece da sensibilidade, do ecossistema, do calor, do frio, da dor, Uhum. do arrepio, do contato. Quando você chega em casa, Luciano, depois de um dia de trabalho, teu desejo é tomar um banho, não é? Uhum. Quando aquela água cai quente no seu corpo, é uma sensação indescritível. É maravilhosa. A mesma coisa o autista sente quando ele está em agonia. Se colocar ele no chuveiro, na água, ele vai ficar muito bem. Um pequeno gesto, a criança calma a, como é que se diz, o sofrimento. Uhum. Um pequeno gesto, dá um banho. Eu tenho um paciente em Luxemburgo, eu já tendo fora um bom tempo, e esse paciente, a mãe ligou para mim, era de madrugada, lá eu pus horário completamente diferente, e era para mim, era 4 horas da manhã, ela me socorre, me socorre. Eu falei, o que aconteceu com o seu filho? Ela fez, não sei o que está acontecendo com ele. Aí eu falei assim, passa ele para a tela. Aí abri o vídeo, falei assim, oi, meu amor, o que está acontecendo com você? O que a Tia Neide pode te ajudar? Na linguagem dele, né? E aí ele fez assim, não sei, eu estou com frio. Eu falei, frio aonde? Frio aqui, frio aqui. Falou em várias partes do corpo. Eu falei, então vai ser o seguinte, pede para a mamãe aquecer a banheira, porque eles têm banheira por conta do frio. Coloca uma água bem quentinha na banheira, pega um fone do ouvido da música que você mais gosta, ele tem 9 anos, mais gosta, e fica lá na banheira, bem quentinho. Quando você sair daquela água quente, mamãe vai pegar um roupão, uma toalha, aquece ele todo e fica do teu lado. Luciano, tão simples e tão Pronto. curador, Uhum. tão curativo, é tão simples. A criança queria o quê? O colo da mãe, O que em algum colo. momento ela deixou de desejar. Olha só como é simbólico. A água quente, o carinho da mãe, o cobertor, tudo que envolve na gestação. Uhum. E a gente complica tanto, né? Pois é, por quê? Porque a gente se acha todo-poderoso. E ninguém é todo-poderoso. Eu sou filha de 11 filhos. Eu sou a caçula de 11. Nossa. Se você me perguntar se eu tive muito carinho, Luciano, não. Não. Minha mãe, não posso culpar minha mãe. Minha mãe não tinha condições de dar carinho para gente. Mas era o maior amor da minha vida. Tem 6 anos que ela faleceu. E eu sentia nela um olhar de dizer assim: eu não posso ir além, porque senão eu vou machucar os outros. Então eu só tenho um mínimo para dar. E quando eu tive minhas duas filhas, eu tenho hoje de 35 e de 33, muito bem encaminhada na vida, graças a Deus. Agora sou vó de uma menina, uma neta que vai fazer 1 ano. Parabéns. E a Cíntia e a Lores, eu nunca conversei com elas, sem sabedoria nenhuma, porque eu casei nova. Nunca conversei com minhas filhas de igual para igual. O que a Lores é, eu conversava o que a Lores me trazia. O que a Cíntia é, eu conversava o que a Cíntia me trazia. Por quê? Porque cada um tem uma forma de pensar, de agir, de olhar diferente da outra. Não é porque é irmã. Uhum. Até o Nescau de uma era diferente da outra. A Lores queria com açúcar, a Cíntia queria puro.
Por que você vai colocar seu filho num balaio como um todo? Uhum. Aliás, Neide, eu queria que você comentasse isso, eu já comentei isso com outros autores, que é uma frase que, às vezes, mães gostam de falar essa frase no intuito de mostrar que ela é muito justa. Então, ela diz assim, eu tive vários filhos, tratei todos igual, para dar um sentimento de justiça. Mas, como você mesma disse, Uhum. é impossível tratar todos iguais, porque cada um é único e diferente. Então, a mãe tem que assumir que trata cada um diferente na sua peculiaridade, e não dando vantagens para um e desvantagens para outros, né? Exatamente. Eu olho minhas filhas, quando a Lores liga para mim para falar algo da irmã, eu não escuto o que ela está falando da irmã. Eu escuto ela assim: o que que você quer com sua irmã? Peça a ela. Ah, minha mãe, você não está entendendo. Eu falei, não, eu quero saber o que que você quer da sua irmã. Porque do jeito que você está me falando, você quer algo da sua irmã, mas você não sabe pedir a ela. Não é a mim que você tem que pedir. Aí ela faz, você parece uma bruxa. Anos de prática. Então, mas o que é que ela fez isso? Eu sou o quê? A ponte que liga Uhum. tudo que pede a mãe, o filho atende, né? Essa coisa. A ponte que me liga a outra irmã. Porque se ela for direta, ela pode ter atrito, achando ela. Achando ela. Então, ela pede para mim fazer uma forma de ponte. Só que eu não faço. Eu falo, você mora com ela, você está do lado dela, você pode pedir a sua irmã. Mas ela, se ela disser não, eu falei, porque ela não pode te dizer sim, você vai ter que aceitar. Exatamente. Então, a mãe que cria o filho como um todo, ela não cria. Porque tem outra frase, pegando o gancho dessa, que diz assim: eu fiz tudo igual com eles, por que esse filho saiu diferente? Porque ele nasceu assim e tem que dar direito a ele assim. Os dedos da mão são totalmente diferentes. Cada um tem um significado. Se eu perder um, vai fazer falta, mas eu tenho vários que posso ajudar. Então, Deus, quando ele quando ele criou o homem, ele criou com todos os direitos de errar e acertar, e viver, sobreviver, chorar e não chorar. Só que a gente quer ser perfeito aonde não consegue, não vai ser. É biológico, você tem uma forma diferente de se crescer, eu tenho uma minha. O meu organismo, a água que eu estou bebendo, eu posso sentir um sabor diferente, e você também, outro sabor. Uhum. Isso é bonito, isso é lindo. A gestação é linda. Olha o encontro do espermatozoide com o óvulo. Anda, cresce, evolui, projeta, mostra esse homem que é você, mostra essa mulher que sou eu, e dentro de outras coisas. E a gente vai ter que aprender o quê? O mundo não ensina filho. Aquela frase, criei filho para o mundo. O mundo não cria filho. O mundo cria pessoas ruins. Quem cria filho é pai e mãe. O mundo não cria filho. Eu me adapto ao mundo porque eu só tenho isso para viver. Skinny fala, o homem inteligente é aquele que se adequa ao meio, mas não é porque ele quer se adequar, é a necessidade que ele tem no momento. É o que Exato. ele tem na mão. É uma boa Exatamente. pedagogia lidar com crianças, sabia? Com Eu não sou certeza. professora, queria ser, mas eu já me acho uma mãezona, uma professora, eu tenho um método de ensinar quando não sabe nem pegar no lápis, eu consigo colocar o lápis direitinho na mão. Eu compro até aqueles docinhos que tem nos hashi daquele de japonês, para Sei. colocar nos dedinhos deles, para poder eles aprenderem a colocar. Essa sensibilidade que a gente tem que ter. Uhum. A gente tem uma gama de coisas que a sociedade oferece, mas nem tudo te apetece. Nem tudo você pode ter. Uhum. Porque não cabe. É um sofá da minha casa que eu dou para alguém, não cabe na casa. Vai ficar num lugar horrível, vai ficar incomodando a passagem, porque esse sofá não é seu. O sofá é meu. O corpo da gente é assim. O desejo da gente é assim. Tem mães que criam o filho porque ela é vegana, o menino nasce vegano. Porque na cabeça dela tem que ser vegano. Uhum.
Aí essa criança não pode ver um cheiro de churrasco na casa de um vizinho, enlouquece, mas ele não pode sentir cheiro. Gente, mas ele está sentindo, está gostando, está sentindo sabor, salivando com aquele cheiro. Por quê? Porque ele não é vegano, é você que impôs esse veganismo nele, a sua loucura. Eu tenho um primo que formou em medicina, fez cirurgia plástica com o doutor Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro, e tia Zélia pediu para ele ser médico, ela queria tanto filho médico, ele fez o seguinte, ele fez a medicina inteira, te juro, até a residência. Pegou o diploma e deu para a tia Zélia, pendure na parede agora, você não queria um filho médico, porque eu vou ser cineasta. Ele foi embora para Portugal, nunca mais voltou. Olha. E é um melhor cineasta que você pode ter, porque ele está fazendo o que ele gosta. E a tia Zélia está com 93 anos, todo dia lamenta aquele diploma de alisio na parede. E vai morrer lamentando. Por quê? Porque essa senhora não olhou para esse filho. Ela quis ter um status, ela quis ter um padrão. Nós não somos padrões. A gente tem que ser, cada um tem uma diferença. Eu posso dizer assim, eu sou um ser humano? Sou, mas eu sou diferente. Ah, por que ser diferente? Porque é assim que funciona. Não tem como dizer que eu sou diferente, eu tenho que ser igual. Nem os gêmeos, a identidade deles são diferentes. Falar em identidade, o que mais está tendo agora, para até colocar um transtorno novo que está tendo nas crianças agora, chama dissociação de identidade, Eles estão dissociando quem são eles e criando uma nova identidade. Não sei aonde está se protegendo. Eu peguei uma criança assim, estou analisando ainda, não tenho muita material dele, mas está vindo muito, fiz uma pesquisa e muita criança de 17 para baixo tendo identidades formadas, fantasiosas por eles. Olha. Então, que é uma espécie de fuga, né? É fuga total. Eu desconstruo o que eu sou, crio um personagem e acredito nessa veracidade. Não é novela. Eu acredito que eu sou assim e assim está tudo bem. E aí eu vou começando a fazer coisas que eu nem mesmo dou conta. O corpo não comporta, o mundo que ele está não comporta, o dinheiro não tem. E isso aí vai gerando várias inúmeras consequências. Que é o que o mundo virtual oferece muito hoje, né? Essa vida virtual, né? Você tem uma outra vida, você é um personagem lá. Isso traz complicações para a nossa cabeça tremendas. As meninas de hoje, com uma sucessão de tatuagens no corpo, gente, tatuagem é uma coisa definitiva, tem que ser pensada, tem que ser analisada, não pode fazer qualquer coisa no seu corpo, isso você mutila o seu corpo. Mutila. Tatuagem em excesso é mutilação, é um esconderijo. Porque eu tenho nojo daquela pele, eu tenho nojo daquele corpo, eu tenho que criar outro corpo para ser visto. Porque se eu não estou pertencimento naquela tribo, eu sou excluído. Olha que louco. E aí causa o quê? Causa dessabor, desamparo, eu sou feia, eu sou isso, aí vem a bulimia, a anorexia, vem a droga, depois vem a mutilação do corpo, vem os vícios. Onde você vai tratar essa criança? Já está enraizado. É muita medicação e muita terapia. Muita terapia. Muita. Terapia não é para gente qualquer, terapia é para gente inteligente. É para você se conhecer, para você saber quem é você. E outra coisa, psicólogo, terapeuta não cura ninguém. A gente só tem ferramenta. A ferramenta é o quê? Um bom ouvido, uma análise bem feita, uma transferência maravilhosa com ele e dizer assim, olha, tudo foi você. Eu não tenho mérito nenhum aí. Muito bom, Neide. Neide, para fechar esse papo maravilhoso, para pais e mães aqui que estão no começo de carreira de pai e mãe ou que estão no meio, que conselho você daria para eles?
é meio difícil falar com essa variedade de pais e mães na época de hoje, mas eu vou falar o seguinte: filhos não pedem tudo, filhos necessitam de tudo. O que pede é material, o que necessita é amor, carinho, proteção, abrigo, respeito. Só isso. Pais e mães, por favor, olhe para os seus filhos com um olhar clínico, olhar de pai e mãe. Não olha porque a grama do vizinho não é igual à sua. Tenta molhar a sua, que fica igualzinha, verdinha também. Porque seu filho é seu filho, não é do vizinho. Não é do vizinho, é seu filho. Não faz comparações. Não existe comparações. O meu filho nasceu assim, ele trouxe isso para mim. É nessa performance que eu vou trabalhar com ele. Evoluir cada vez mais o que ele trouxe para mim, porque ele foi gerado de mim. Ele foi com substancial de mim. Uhum. Como eu vou achar que é da vizinha parecida com a vizinha? Então eu tenho que olhar para o meu filho como ele é meu. E aí ele um dia vai bater asa assim, vai fazer a trajetória. Sair dos meus pais, vou construir minha família se quiser. Se não quiser, está tudo bem. Exato. Muito bom. Neide, gratidão imensa pela sua participação nesse nosso dossiê, com seu artigo sensacional, e por esse papo aqui, que foi uma pérola, foi um presente de Deus. Ajudei em alguma coisa. Eu adoro trabalhar com criança. É a única coisa que eu gosto de fazer. Me encanta. E olha, te confesso, sem demagogia alguma, a criança é o crescer de tudo. É Uhum. a base de tudo. A criança, se eu tivesse sabedoria anos atrás do que eu tenho hoje, algumas coisas eu faria diferente. Eu teria outros olhares para algumas pessoas, até para minhas filhas mesmo. Com certeza, eu também. Mas não se volta atrás, mas se Exato. conserta se constrói na frente, né? Porque eu já vivi, agora eu vou viver outra época, Uhum. outra era. E Exatamente. melhor, né? Com certeza. Ô, E Luciano, você? obrigada. Eu que fico lisonjeada. Gratidão, querida. E você que ficou conosco até aqui, corre lá na nossa edição 125 para ler o artigo da Neide e todos os outros artigos desse nosso dossiê 125 sobre como criar filhos saudáveis, e torne-se assinante da revista Coaching Brasil para acessar todas as nossas edições. E eu estou notando que você ainda não deve ter dado like nesse vídeo e nem ter feito um comentário. Aproveita para fazer isso agora, ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração. Até mais. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.